Salve, salve, ouvintes, internautas e telespectadores aqui da BCC Television. Está começando mais um Radar Paulista na TV, onde a gente traz sempre aqui às segundas-feiras um tema para o seu acompanhamento, para o seu esclarecimento e debate. Nesta segunda-feira, estamos aqui já com a nossa convidada, a nossa entrevistada. Nós vamos falar sobre o novo normal criado, novo normal entre aspas, né, criado no pós-pandemia entre crianças e adolescentes. Segundo a neuropsiquiatra Jéssica Amorim, o transtorno de ansiedade está sendo visto e levado como não patológico, o que estaria causando sintomas, problemas que as crianças e adolescentes têm com essa questão. E está conosco aqui no nosso aplicativo e já vai conversar sobre esse tema, justamente ela que é a neuropsiquiatra Jéssica Amorim, e está aqui no Radar Paulista na TV nesta segunda-feira, tá certo? Lembrando também, vamos falar aqui dos nossos apoiadores, lembrando que o Radar Paulista está todos os dias, entra no ar pela Rádio Trianon AM 740 em São Paulo, né? Também pela Rádio Universal de Santos em 810 kHz, no portal www.radiotrianon.com.br, aplicativos de rádio também, TuneIn, Rádio.com e demais plataformas digitais, assim como também nas redes sociais, Facebook e Instagram, tá certo? Você acompanha todos os dias a Radar Paulista pelo rádio e também, né, pelo vídeo, celular e tudo mais, por essas plataformas todas que eu passei das 18 às 19 horas com informações, dicas, utilidade pública, prestação de serviços e entrevistas. Temos também o apoio do Mais Espaço e Lazer, o sucesso do seu evento para verde e amplas instalações. Você agenda aquela festa maravilhosa também no facebook.com/Mais Espaço e Lazer. Todas as informações estão lá também nessa rede social. O Ateliê Comunicação, sua melhor comunicação com o mundo. Mais informações você obtém também no site do facebook.com/Ateliê Comunicação SP. E também a nossa equipe aqui da BCC Television, onde você produz, divulga seu vídeo institucional, sua reportagem, seu programa também, né? Sua propaganda institucional ou comercial. Fale com a equipe aqui da BCC Television, né? Com a Luciana, Márcio, Verão, também com a Betânia e com o Bernardo, a equipe que está sempre aí pronta para lhe atender, né? O canal de informação é o bcctelevision.com, onde você tem lá todas as informações, tá certo? Bom, dadas as dicas, vamos então conversar com a nossa entrevistada de hoje, a neuropsiquiatra a doutora Jéssica Amorim, que vai falar sobre o transtorno de ansiedade em crianças e adolescentes, sendo tratado como um novo normal, como algo natural. E ela vai discorrer aqui para nós se realmente podemos considerar isso como algo normal ou como algo patológico. Eu convido aqui para participar, então, do nosso bate-papo, da nossa entrevista, a doutora Jéssica Amorim. Oi. Tudo bom, Prazer doutora Jéssica? falar com vocês. Muito boa tarde e muito boa noite também, porque o programa entra à noite pela Rádio Trianon, tá bom, doutora Jéssica? Oi, boa tarde, boa noite para todo mundo. Obrigado por vocês abrirem esse espaço para a gente falar desse momento tão complicado que a gente viveu nesses 2 últimos anos e que a gente continua vivendo, não é? Do que a gente chama de um novo normal, onde você viver ansioso, você viver depressivo, você viver permanentemente com um aperto no peito e a sensação de que alguma coisa ruim vai acontecer já virou normal. E as pessoas se acostumam a esse sofrimento, estão se acostumando a esse sofrimento, e isso é o mais importante, é a gente encarar que você viver na expectativa de uma catástrofe não é normal. Sofrimento não nunca é normal. Nunca é normal. Tá. E até que ponto, doutora Jéssica, a pandemia contribuiu? Nós podemos colocar realmente tudo isso na conta da pandemia para que crianças e adolescentes apresentassem esse quadro de estresse da Covid, transtorno de ansiedade, enfim, aí a nomenclatura fica com a sua especificação técnica, mas eu gostaria que a senhora falasse a esse respeito. Sim, a pandemia foi a grande, a principal contribuinte para que tudo isso acontecesse. Por quê? Porque em todas as faixas etárias, todos sofreram de forma diferente
de acordo com a sua faixa etária. Se a gente for pensar na primeira infância, as crianças de 0 a 4 anos, elas não tiveram a vida real, não é? Elas tiveram uma vida cercada, fechada dentro de casa, isolada de todo o restante da sua família, na maioria das vezes mesmo sem babás, sem creche, sem escola, sem professores, sem coleguinhas, sem festa de aniversário, sem pátio para brincadeira, trancadas dentro de casa. Elas não tiveram experiências de socialização, então não tiveram a vivência com os avós, então nós tivemos esse sofrimento. A criança retorna agora para um mundo que ela não conhece, e só isso por si só já é um causador de ansiedade e de sofrimento. Eu tenho visto, essa semana que nós estamos retornando para as aulas em muitos estados, inúmeras mães e professores estão entrando em contato comigo porque as crianças simplesmente não sabem o que fazer. Muitas nunca viveram em sociedade e nunca viram tantas crianças de perto. Então, elas estão realmente perdidas. Isso tem sido um gerador absurdo de ansiedade para esses meninos. Nós temos os adultos, né, que passaram por esse período de mudança e de muitas perdas familiares, perdas financeiras, perda de emprego. Muitos casamentos se desfizeram por causa do contato estreito que não existia, não é? Então, assim, os adultos desenvolveram mais obesidade, mais dependência química, mais abuso de álcool, mais transtorno do sono, mais transtorno depressivo. Foram várias causas e também essa foi causado pela pandemia. E os adolescentes e os idosos. Os idosos tinham uma vida, a terceira idade hoje em dia tem um momento pungente, né, na nossa atualidade. Eles tinham, viajavam, é uma faixa etária que sempre viajou muito, tinham vida social ativa e perderam tudo, perderam família, perderam a vida ativa, as atividades físicas que faziam, academia e caminhada, os idosos perderam isso tudo, transtorno de sono, transtorno depressivo, aumento de demência, abuso de álcool. E os adolescentes, certo? Numa faixa de 12 a 16 anos, você é a idade onde você começa a se conhecer, certo? Você vai conseguir, através do convívio em sociedade, do convívio entre os iguais, você saber em que tribo você está inserido. Isso não aconteceu. Eles ficaram 2 anos trancados dentro de casa, isolados de todos os iguais, certo? Vivendo uma realidade virtual, e agora, no retorno, eles não sabem o que fazer. Nós temos crianças e adolescentes que não sabem viver em sociedade, crianças e adolescentes que não sabem cumprir regras, certo? E temos crianças e adolescentes que simplesmente estão perdidos. E tudo isso culmina com esse boom de transtornos comportamentais e de sofrimento. E o novo normal tá todo mundo ansioso, tá todo mundo triste, isso é normal. Não, não é. Isso não é normal. Viver em sofrimento não é normal. Viver em sofrimento significa preciso de ajuda. E ajuda é isso que a gente está falando, certo? Procurar um profissional. A partir do momento que qualquer faixa etária, alguém te pede ajuda, oriente essa pessoa a procurar um profissional de saúde mental. Seja psicólogo, seja um CAPS, o que for. O que não pode é encarar o novo normal, o sofrimento generalizado, como algo que faz parte do desfecho da pandemia. Ou seja, será que vai ter desfecho, né? Porque eu acho que não. A gente vai aprender a conviver com ela. E já que vamos conviver com ela, que convivamos da melhor maneira possível, sem sofrimento psíquico. Tá. Agora, Fala quais muito, são... Renato. Não, tá certo. É para falar mesmo. A gente precisa entender o que está acontecendo. A gente precisa entender o que está acontecendo com as nossas crianças e os nossos adolescentes. Mesmo porque, doutor, eu tenho percebido, isso eu estou falando até como experiência, tá? Pelo que eu tenho observado. E, por exemplo, o coleguinha do meu filho outro dia se jogou da janela da sacada de um apartamento. Aí, esses dias, no condomínio onde eu tenho um apartamento, também, esses dias agora, essa semana, também cheguei aqui e um outro garoto também, de cerca de 14, 15 anos também. Eu não sei se é uma epidemia também de essa molecada com essas questões todas que a senhora está dizendo, e aí eu gostaria que a senhora desse uma visão acerca dessas doenças. Quais são as doenças que estão associadas, né? Nós estamos falando
transtorno de estresse da Covid. Mas aí acredito que haja as nomenclaturas aí devidas, né? O que é depressão, tendência, às vezes, até ao suicídio. Eu estou falando de cerca de um mês, eu vi 2 garotos se suicidando, se jogando da sacada de um apartamento que é absolutamente traumático, uma tragédia, né? E como as famílias, a gente não pode também dizer que está ligado diretamente, pelo menos acredito que a gente não possa dizer, né? Que está ligado diretamente à Covid-19. Mas o que é que está acontecendo com essa geração para que aconteça esse tipo de coisa, tá certo? E como as famílias devem lidar com essa situação? Sim, a gente não pode colocar apenas na pandemia, certo? A pandemia foi um grande agravante, como eu falei. Esses adolescentes estavam nessa faixa etária de 12 a 16 anos, vamos lembrar da gente, né? Com 12 anos, você começa a sair de casa, você vai para o cinema, você vai para a pracinha, você começa a tomar sorvete, você tem aquela paquera da escola, certo? Lembra? É a fase que os nossos pais começam a deixar a gente sair para a gente poder ter experiência, conhecer a vida. Isso não aconteceu. Não é? Isso não aconteceu. Onde eles estavam? Eles estavam trancados dentro de casa, 100% deles atrás de telas, vivendo uma realidade que não é real, não é? Aí a realidade das séries de televisão, dos jogos, dos YouTubers, não é? Então essa é uma realidade que não existe, que foi criada e que deu um boom nessa pandemia. E os chats de convívio social, nos chats de convívio social, os jovens usam personagens, né, que a gente chama de avatar. E esses avatares, as respostas são pensadas. Não existe espontaneidade nos avatares, não é? As mensagens vêm e eu penso o que eu vou falar de acordo com o que eu quero que o fulano pense que eu sou. Aí nós saímos, 2 anos depois, esses meninos tiveram essa vivência, nós saímos e nós estamos agora na escola, onde eu tenho 30 pessoas diferentes, 30 alunos diferentes, certo? E eu não tenho mais avatar. Eu tenho que mostrar a minha cara. Eu tenho que mostrar a minha personalidade. E muitas vezes eu não agrado. E eu não sei como lidar com isso. Não é? Eles não sabem lidar com a realidade. Eles não sabem lidar com a perda. Eles têm dificuldade em resiliência, em adaptação. Eles não sabem ser contestados. Então, muitas vezes, nós que passamos pré-pandemia e fomos adolescentes, nós sofremos. Quem nunca sofreu um bullying na escola? Quem nunca foi gordinho? Eu era a mais alta da turma. Então, assim, sempre sofri bullying por isso, fui chamada de girafa, mas nós sobrevivemos. Esses meninos não sabem lidar com isso. E a pandemia foi um grande dificultador. Então, agora, em que momento, doutora, só já aproveitando, né, o que você está dizendo, em que momento os pais e responsáveis por essas crianças e adolescentes precisam verificar que sinais os pais e responsáveis podem verificar em seus filhos de que eles estão precisando de um tratamento com especialista? De repente, um choro mais forte, um olhar diferenciado, de repente, não saber lidar com alguma situação do cotidiano em que o pai ou a mãe vê, opa, meu filho está precisando ali de uma ajuda que eu não estou conseguindo entender o que ele está querendo. Que momento seria esse? O mais importante é você olhar para o seu filho, certo? Eu sempre falo isso para os pais. É muito difícil os pais aceitarem. Não é que seja muito difícil, mas é complicado para os pais aceitarem que o filho precisa de ajuda em termos de saúde mental.
Muitas vezes, os pais ou os que estão em torno, os familiares, acham que é bobagem, que é criancice, que ele quer aparecer, e muitas vezes não é. O sofrimento desses jovens é genuíno. Eles não sabem lidar com as perdas, eles não sabem lidar com as contestações, com o sofrimento. O mundo, nesses 2 últimos anos, foi um mundo virtual, não é? Para eles, certo? O mundo dos jogos, o mundo um mundo que não é real. Quando eles chegam no mundo real e que eles precisam se adaptar e veem diferentes personalidades e que eles precisam se adequar a estas personalidades diversas e que eles precisam aceitar as adversidades também, certo? Eles precisam aceitar que eles não estão 100% corretos, que existem opiniões diferentes, que eles vão ser contestados, que nem sempre o que ele falar, que nem sempre o que ele disser, que nem sempre a sua personalidade vai ser 100% aceita, que ele não vai agradar a todo mundo. Eles não sabem o que fazer, certo? Então, a dor é uma dor real. Esses jovens sofrem muito. Eu trabalho em duas unidades de saúde pública que atendem adultos, jovens e adolescentes, crianças e adolescentes. E o que eu tenho visto são jovens com alta tentativa de suicídio por estarem perdidos, sem sinal, sem saber para onde, sem norte, sem saber para onde vão. Meninas se automutilando, meninas tentativas de enforcamento. Como você mesmo falou, eu tive um menino uns 3 ou 4 meses atrás que se jogou do 4º andar do apartamento porque o sofrimento é insuportável, por não ser aceito na escola, por não conseguir ser inserido em nenhuma tribo, certo? Então, o diferente acaba sendo acaba virando um foco de bullying mesmo. E eles não sabem lidar com essa dor, certo? Uhum. Então, valorize o que seu filho fala com você. Valorize a mudança de comportamento. Agora é o momento de você olhar para o seu filho e ver o que está acontecendo. Sim. Mudanças de comportamento. Doutora, não, eu só queria complementar aí a pergunta, para dizer o seguinte: a criança ou adolescente que vive isso, tudo que a senhora está dizendo, ela vai ser também um adulto doente? Ou ela consegue se curar nessa fase que a senhora está dizendo? Sim, não, com certeza. Por isso que é tão importante. Vou te explicar, Renato. Eu falo muito, hein? Por isso que às vezes eu entro para dar essa... explicar. O que acontece? Por que é tão importante a ajuda precoce? Certo? Por quê? Porque através o transtorno mental, certo? O transtorno comportamental, o sofrimento mental, ele é o seguinte: a gente já sabe que grande parte das doenças psiquiátricas são desordens químicas, né? Nesse momento, o remédio entra ajudando a organizar o cérebro quimicamente. Mas a terapia entra mudando a minha forma de pensar, mudando a forma que eu enxergo os meus problemas. Por isso que é muito importante, frente a qualquer sofrimento, frente a qualquer alteração comportamental, se você desconfia que seu filho está sofrendo, se você desconfia que seu filho ou está ansioso, ou está depressivo, ou está com transtorno do sono, ou dependência virtual, que é uma coisa que deu um boom também agora nessa pandemia, porque 100% deles ficaram em frente aos videogames, aos computadores, ao telefone, procure um psicólogo. O psicólogo ele vai fazer uma atuação primária, onde ele vai conseguir compreender qual é a visão que esse jovem tem da realidade, antes que essa visão se torne patológica, certo? Então, uma vez que você fez a avaliação psicológica e o psicólogo viu que ele precisa ir um pouco mais a fundo, a medicação é necessária, inicia-se a medicação. Mas a terapia é fundamental. Por quê? Porque os problemas, eles apenas vão mudando, não é? Hoje eu tenho um problema na educação fundamental, hoje eu tenho um problema de alfabetização, por exemplo, amanhã eu tenho um problema no meu vestibular que eu não consigo fazer, depois de amanhã eu vou ter um problema conjugal, depois de amanhã eu vou ter um problema com o meu chefe. Então, os problemas, eles se multiplicam e vão mudando. O que precisa ser feito é a forma que eu, enquanto indivíduo, vou lidar
com esses problemas. Por isso que a terapia é tão importante. Por isso que é tão importante você, primordialmente, procurar ajuda o quanto mais precoce possível, para que essa patologia ela não se agrave e você precise tomar remédio, tá? Mas se precisar tomar remédio, também não é uma catástrofe. Por quê? Porque o transtorno psiquiátrico, a gente já sabe, a grande imensa maioria é químico. Você vai tomar os remédios para reorganizar a sua química cerebral e você vai seguir a sua vida sendo feliz, que é para isso que a gente veio no mundo, né? Ser feliz. Mas alguns pais relutam, né, em dar medicamentos para os filhos, existe porque seria como se eles assumissem também que, de alguma maneira, não sei se eles falharam, mas eu não sei qual que é o motivo, muitas vezes, dos pais resistirem a dar ou encaminhar os filhos a um especialista que, consequentemente, vai dar medicamento ou medicação aí específica para tratamento psiquiátrico. A senhora acha que há um preconceito nesse sentido? Com certeza, isso é incontestável. Cada vez mais é importante vocês, enquanto mídia, certo? E a mídia, hoje em dia, é fundamental para isso, vocês abrirem espaço para a gente falar sobre saúde mental. Sem saúde mental não existe saúde física. Não existe você bombar na academia e você tá com a sua cabeça furada. Não existe isso, certo? Você não consegue ser plenamente realizado se você não tiver uma saúde mental saudável, se você não estiver saudável mentalmente. Então, o que a gente precisa é quebrar o preconceito, quebrar o paradigma que psiquiatra e psicólogos é coisa de gente louca. Não, psiquiatra e psicólogo é coisa de gente normal, que quer ser feliz, certo? E é para isso que a gente está aqui. Nós estamos nesse plano para sermos felizes. Qualquer desvio, a gente tem que correr atrás, porque tem alguma coisa errada para mim. Tá certo. Bom, a gente vai fazer um breve intervalo aqui, doutora Jéssica, ouvintes e internautas que estão também nos acompanhando nesse momento. Eu vou deixar uma pergunta já para a doutora Jéssica no próximo bloco, que eu vou trazer um pouquinho a pandemia novamente aqui para a discussão, né? A pandemia trouxe o isolamento, né? O isolamento que, sem dúvida, os adultos têm, de uma forma ou outra, uma rotina de atividades, às vezes, se não profissionais, atividades que já lhe garantem na medida, né, algum tipo de ação, seja porque está desempregado, vai procurar emprego, se está trabalhando, tem a rotina do trabalho. Agora, as crianças, muitas vezes, os jovens, ficam dentro de casa quando antes estavam acostumados a sair, brincar e ter essa interatividade, essa interação com outros da mesma idade. Até que ponto esse tipo de isolamento, né, teria sido o principal desencadeador, né, de um problema de estresse da Covid-19. E já eu deixo essa pergunta para a doutora Jéssica, eu peço aí a sua atenção, rapidinho, um breve intervalo, a gente já volta com o Radar Paulista na TV. Otimize seu tempo na cozinha. O forno elétrico Lair é um eletrodoméstico prático e eficiente, ocupa pouco espaço e muito bonito. São diversos tamanhos e modelos que deixam seu assado mais uniforme e saudável, com controle de temperatura e fácil de limpar. Lair, há 78 anos fabricando fornos, fogões e churrasqueiras elétricos e a gás, com muita qualidade e beleza.
Estamos de volta com o Radar Paulista na TV, hoje tratando do tema do estresse pós-traumático aí da Covid-19, esse momento difícil vivido pelas pessoas e, em especial, pelas crianças e pelos adolescentes. Eu havia deixado essa questão no bloco anterior sobre justamente a interação entre crianças e adolescentes antes da Covid e justamente no período de isolamento, onde os adultos têm a sua vida, mesmo que com dificuldades, eles entendem melhor a situação do isolamento, têm as suas atividades, a sua rotina, mas as crianças tiveram a vida completamente modificada. Elas iam para a escola, tinham convívio com os demais amiguinhos de escola, tinham convívio com as crianças da vizinhança ou do condomínio, da comunidade onde elas estão inseridas. Isso, de repente, acabou, parou de uma hora para outra. Este seria o principal desencadeador dos problemas relacionados a doenças psíquicas, doutora Jéssica? Com certeza. As grandes perdas, certo? Que essas crianças, e não apenas as crianças, todos nós, né? As grandes perdas que essas crianças passaram, além das perdas, como você falou, da escola, do convívio, nós tivemos as perdas em si, não é? As perdas familiares. Se você pensar que essas crianças ficaram sem convívio dos avós durante 2 anos, pelo menos 1 ano e meio sem convívio dos avós até a vacinação e a flexibilização, os avós, eles são uma figura muito importante no desenvolvimento emocional da criança. E principalmente a criança na primeira infância até os 10 anos de idade, certo? E elas ficaram isoladas desse convívio. Muitas também perderam o convívio com os amiguinhos, deixaram de ir à casa dos colegas, não é? E ficaram trancadas dentro de casa, principalmente aquela que não tinham irmãos, né? Ficaram trancadas dentro de casa. Se você imaginar que essas crianças ficaram, a imensa maioria ficou trancada dentro de apartamento, sem as babás, sem as cuidadoras, sem as creches, escolas e afins, trancados dentro do apartamento em frente à televisão. Então, a gente tem um prejuízo, além da socialização, da perda do convívio social, também o prejuízo do neurodesenvolvimento, porque as crianças aprendem também por imitação. E as crianças, em frente às telas, não aprenderam nada. Nada. As crianças não tiveram experiências nenhuma. Ficaram 2 anos em frente às telas de televisão assistindo desenho. O que elas sabem hoje em dia? Elas sabem só os desenhos animados que passam na televisão, não é? Uhum. E aí agora o retorno tem sido bastante complicado em todas as faixas etárias, certo? Nós estamos tendo sofrimento real em salas de aula. As crianças não sabem se comportar, não sabem cumprir regras, não sabem dividir, não sabem compartilhar, não é? Isso tudo é o novo normal. Uhum. Alguns especialistas chamaram essa fase de síndrome da gaiola. Teve até um deputado que pediu a realização de um debate para discutir essa síndrome da gaiola, que a síndrome da gaiola é o seguinte: é o medo de ir à escola e sair de casa pelo agravamento da pandemia. O nome dessa síndrome é uma analogia ao comportamento de aves que crescem em cativeiro. E quando a gaiola é aberta, elas têm a oportunidade de voar, mas continuam lá dentro. Quer dizer, elas não têm coragem de sair da gaiola. As crianças estão apavoradas de terem que ir à aula. Isso é real. E como fazer esse novo reinício, vamos dizer assim, né? Porque a criança vai ter que sair da gaiola. Eu acredito que é um momento de insegurança, né, que elas estão vivendo, porque eu faço essa analogia que foi feita aqui com a gaiola, que o pássaro ele não sai porque ele tem medo do que tem lá fora, né? E às vezes ele tem toda a natureza à disposição, mas ele prefere ficar na gaiola. Como os pais devem agir para, de repente, até pegar o filho pelo braço e falar: olha, filho, o mundo lá fora tem um monte de problema. Não tenha dúvida que a coisa não vai ser, mas vai ter que encarar os problemas. Não é assim, doutora? Exatamente. O mais importante agora, isso é real, Renato, é exatamente isso que está acontecendo, certo? Nessas últimas 2 semanas, com o retorno das aulas,
eu tive assim, um boom em todos os locais, com uma explosão de crianças com síndrome do pânico, com diarreia, com vômito, sem conseguir ir para a sala de aula, com medo de sair da zona de conforto. Literalmente é isso aí. Né? Foram 2 anos na zona de conforto, onde ele não era cobrado, não é? Porque a aula virtual não cobra. Não vem dizer que cobra porque não cobra. Então, onde ele não era cobrado, verdade. Onde ele não era exposto, onde ele não tinha que cumprir regras, onde ele fazia o que queria, a hora que queria. E agora ele teve que sair, não é? E ele agora tem que fazer exatamente o contrário. Ele tem que cumprir regras, ele tem horários, ele tem tarefas para fazer, ele tem que obedecer à professora, não é? Ele tem que respeitar o coleguinha não existia. Então, é tudo novo. O que os pais têm que fazer? Eu tenho tido muitos pais que têm ido com os filhos para a escola, não é? Quando você tem pais que podem fazer isso. Porque a gente está tendo muitas fobias escolares e muitas fobias sociais, porque as crianças realmente não sabem o que fazer, porque é tudo muito novo para ela. Esse é o novo normal, não é? Então, o mais importante é você conseguir dar suporte para o seu filho nessa hora. Se você conseguir fazer o desmame, você vai acompanhando o seu filho para ele poder se sentir seguro, não é? Estou falando das crianças menores. Os adolescentes, eles vão precisar, geralmente as escolas de faixa etária mais alta, você tem psicólogos na escola, certo? Psicólogos, psicopedagogos, você já tem um suporte psicológico para esses adolescentes. Então, as escolas precisam estar atentos a isso. Eu tenho recebido ligações de professores também, porque eles estão ansiosos, eles não sabem o que fazer. Né? Eles precisam também de suporte, precisam de ajuda, porque as crianças estão muito ansiosas com essa mudança toda. Eles queriam ir para a escola, mas quando chegou lá, viu que a coisa não era bem assim. Não é? É uma mudança muito grande de uma rotina que já vinha 2 anos, da zona de conforto, como eu falei. Então, eles precisam de suporte. Se você for mãe, principalmente na faixa etária menor, se você for mãe, for pai e puder acompanhar seu filho, pelo menos durante um período, para você fazendo o desligamento, seria o melhor, seria excelente. E as escolas de faixa etária, com certeza, precisam do suporte psicológico para esses meninos enfrentarem esse novo normal. O presidente da Associação Brasileira de Medicina Psicossomática, Vilmer Botura, afirmou que a mídia, o governo e as autoridades apresentaram informações de forma confusa na pandemia, gerando ainda mais medo nas famílias e também nas crianças. Ele disse: neste momento ninguém está sem medo de sair de casa. As crianças, muitas delas também, inclusive por causa da reação dos pais, que também, com medo, né, passariam esse medo para os seus filhos, para as crianças. A senhora compartilha também dessa opinião? A mídia também foi confusa, os governos, e aí fica essa bagunça que ninguém entende nada, e aí vem a rede social para confundir ainda mais a cabeça das pessoas, porque um acha uma coisa, outro acha outra, um defende isso, outro defende aquilo, enfim. Como é que fica a cabeça de uma criança nesse momento? Como é que se age, às vezes até com as fake news, que a gente chama também hoje em dia? Infelizmente, você perguntou assim, como é que fica a cabeça das crianças? Como é que fica a cabeça de todo mundo, né? Não apenas das crianças, a cabeça de todo mundo. Que eu digo que a criança fica ainda mais embaralhada, né? Se nós que somos adultos entendemos um pouquinho, já fica, imagina da criança, né? Na época do auge da pandemia, eu dei várias entrevistas para a televisão e a gente vinha falando exatamente sobre isso. Porque os adultos, eles foram bombardeados. Eu passei isso aqui na minha casa. Minha mãe acordava de manhã cedo e ligava a televisão. Aí eu chegava em casa para o almoço e ela falava assim, morreu tanto. À noite eu chegava e falava assim, morreu tanto. Aí eu falava assim, meu Deus do céu. Aí entrevistava, não sei, A, B, C, D, que tinha morrido, que tinha perdido, que tinha não sei o quê. 24 horas de desgraça na televisão. 24 horas de desgraça. Massacre o tempo inteiro, certo? De Covid. E assim, em momento nenhum
isso se tornou mais leve. Foram 2 anos de massacre da mídia sobre a população. E eu tive pacientes, muitas vezes, que faziam episódios de pânico e desenvolveram síndrome do pânico cada vez que ligava, começava, tocava a música da abertura do Jornal Nacional. Certo? Você teve um aumento muito grande dos episódios de pânico, mesmo nos prontos-socorros de Covid. Eu fiz várias lives tentando ensinar a população a diferença entre o episódio de pânico e a dispneia do Covid, porque as pessoas achavam que estavam com Covid. Por quê? Porque faziam um esforço respiratório, começava a ficar taquipneica e achava que era Covid e ia para o pronto-socorro, chegava lá, era um ataque de pânico. Então, isso assim foram inúmeras vezes. Nós tivemos um boom de transtornos de ansiedade, transtornos de sono, transtorno depressivo, causado exatamente por essa mídia que fez um massacre mental na população e do mundo inteiro. Eu posso dizer para você também que eu passei maus bocados aí nessa época também. Você está falando do Jornal Nacional e eu estava assistindo aí nesse período, né? Eu assistia ao Jornal Nacional nesse período e eu diversas vezes me peguei chorando quando terminava o Jornal Nacional. Então eu resolvi definitivamente não assistir mais o Jornal Nacional. Eu coloquei isso como... Eu dei muita entrevista falando sobre isso. Eu coloquei como uma coisa que, assim, eu não quero mais assistir isso, porque era uma perspectiva terrível que colocavam para as pessoas com compra de caixões, milhares de caixões, milhares de covas abertas, milhares de não sei o quê, quantos milhares vão morrer. Era uma coisa terrível, 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 e que eu, sendo da mídia, eu vou dizer para você claramente que eu tenho, não sei se pavor daquele momento, para não dizer que houve uma falta de sensibilidade dos profissionais que atuam na mídia. É essa. Exatamente, faltou uma sensibilidade enorme por parte dos gestores de empresas, emissoras de rádio, televisão, internet. Claro que a situação era realmente difícil, não vamos dizer que era uma coisa, mas na medida em que você ligava a televisão, você tinha uma sensação de que a qualquer momento você ia morrer, a qualquer minuto você também ia. Então, e fora, claro, não só você, mas os seus familiares, os seus amigos, e por aí vai, né? Era uma sensação horrível. Então, eu tive o discernimento de falar, eu não quero mais isso para mim. Passei a ouvir música, passei a assistir filmes, passei a aproveitar melhor o meu tempo, e certamente eu acho que eu fiz a melhor coisa que eu podia ter feito. Estou dando aqui meu depoimento, vamos dizer assim, desse momento que eu passei, né? Você fez uma terapia com você mesmo. Você mudou a sua forma de vivenciar o problema. É isso que a gente quer. Exatamente, foi isso mesmo. Aí eu queria te perguntar, tem uma psicopedagoga também que chamou a atenção para o acesso das crianças a todas essas informações, televisão e tal, que muitas vezes precisam ser muito bem alinhadas pelos pais e pelos responsáveis em casa, né? Faltou também, ou tem faltado, esse diálogo dos pais com as crianças, na sua opinião, para justamente abrir e explicar para elas que muitas vezes é uma informação que não vai chegar na família dela, vamos dizer? Sim, é importante a gente falar sobre isso, porque o acesso das crianças até às mídias, não apenas TV, mas o acesso das crianças às mídias precisa ser constantemente monitorado pelos pais. As crianças não têm que ter acesso aberto para assistir o que elas quiserem, certo? Os pais precisam monitorar para saber se aquilo é de acordo com a faixa etária dela, certo? E a quantidade de horas que ela está sendo exposta às telas. As telas, elas, na faixa etária, qualquer faixa etária, e eu falo de televisão e telas de forma geral, elas agem em áreas cerebrais como drogas, como com ação de dopamina. Isso causa dependência. Então, os pais precisam, sim, monitorar a quantidade de
tempo que os filhos ficam em frente às telas e o que eles estão assistindo. Não é? Os adolescentes precisam ser monitorados porque muitas vezes eles adolescentes fazem contatos, certo? Em chats de conversa, e isso é muito perigoso, não é? Muitas vezes você tem essas crianças, esses adolescentes entram em mídias e acabam se expondo, certo? E isso os adolescentes, eles se acham muito espertos, né? Mas a imensa maioria eles são ingênuos e podem acabar envolvidos em situações assim catastróficas. Eu tenho pacientes que já passaram problemas sérios em relação a isso. Então, assim, sempre monitorar nos mais novos o que eles estão assistindo e a quantidade de tempo, e nos mais velhos também a quantidade de tempo, e onde eles estão entrando, quais são os sites, o que eles estão assistindo, porque hoje em dia não dá para você ter filhos e não monitorar o que está acontecendo com eles, certo? A gente precisa manter esses meninos sob vigilância até eles atingirem uma maturidade para saberem o que é certo e o que é errado. A gente que é adulto, às vezes, a gente não consegue discernir, não é? O que é real e o que não é. Imagine a crianças e adolescentes. Você mesmo, você demorou, mas você chegou à conclusão: vou desligar a televisão, porque senão eu vou adoecer. E eles não sabem, eles não têm maturidade para saber isso. Então, cabe aos pais vivenciar isso para eles e orientar. Tá certo. Bom, doutora Jéssica, infelizmente o nosso tempo está acabando e dentro de tudo que a gente falou, gostaria que a senhora deixasse uma mensagem final, né, a respeito do transtorno de ansiedade para as famílias e para as crianças e adolescentes. O mais importante é o que a gente vem falando desde o início: ouça o seu filho, certo? Quebre o preconceito, ouça o seu filho, valorize as queixas, valorize a mudança de comportamento. Agora, nós vamos viver um novo momento e eles vão precisar de ajuda e de suporte. Então, não hesite em procurar essa ajuda, não hesite em procurar um psicólogo, alguém que vá te orientar como viver esse novo normal. Não se acostume com o sofrimento do novo normal. Isso não existe, certo? Nós precisamos vivenciar esse novo momento de forma clara, nós precisamos vivenciar isso como um novo normal, mas não precisamos sofrer, passar por isso com o sofrimento. Então, procure ajuda. E se seu filho apresentar mudança de comportamento, se seu filho te pedir ajuda, valorize, certo? Escute o seu filho. É o momento da família estar junta para a gente poder seguir esse novo normal. Tá certo. Doutora Jéssica, agradeço demais, né, todas as suas informações, os seus esclarecimentos, e que os nossos ouvintes, internautas e telespectadores também possam seguir, né, esses seus estudos, tudo que a senhora também nos ajudou aqui a entender e fazer com que as pessoas também passem a olhar de forma diferenciada e não acreditem que isso possa ser normal, né? Que as crianças e adolescentes, principalmente, possam continuar sofrendo, como se isso, tudo bem, todo mundo passa por isso. Não, que busquem realmente a ajuda de um profissional, tá certo? Agradeço demais e conto aí com a sua audiência, com a sua participação, você, ouvinte, internauta, telespectador, sempre com a gente aqui, trazendo essa grande audiência, tanto aqui na BCC Television como na Rádio Triângulo. Uma excelente semana a todos e até semana que vem com mais um Radar Paulista na TV. Até lá!